Olá, graça e paz. Tudo bem? Glórias a Deus que nos proporcionou mais este encontro, mais esta oportunidade para estarmos juntos aprendendo a palavra do nosso Deus. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O projeto Auxílio ao Mestre, ele tem como objetivo auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. A leitura bíblica encontra-se no livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Na lição de hoje, amado, nós vamos falar sobre as redes sociais. E nós precisamos destacar que as redes sociais, ela é uma continuidade do mundo real. Ou seja, o que ocorre aqui no mundo real vai se repercutir lá no mundo virtual. Aqui no mundo real, no mundo físico, existem coisas boas e existem coisas más. No mundo virtual também, lá existem coisas muito boas e coisas más. Existem coisas perigosas. O problema em si não está relacionado ao uso das redes sociais, mas a intenção revela o caráter da pessoa. Então a pessoa ele pode estar navegando na rede, usando as redes com fins não muito próprios de um cristão. E ali vai revelar o quê? O seu caráter e a sua intenção. Aí alguém vai dizer que a internet, a rede social, ela é do diabo. Um grande equívoco. Este espaço chamado redes sociais, meu amado, eles tendem a potencializar o que há de bom e o que há também de pior nas pessoas, tornando muitas vezes as pessoas escravas daquilo que elas cobiçam. Então nós devemos usar as redes sociais com muito temor, tal qual nós temos na vida real. Que nós fazemos escolhas e sabemos dos perigos que existem nesta vida, e as escolhas, aquilo que cobiçamos, nós podemos ficar escravos daquilo que cobiçamos. Agora, por outro lado, este mundo virtual, este mundo que está aí diante de nós, ele possibilita a realização de grandes feitos na seara do Senhor. Hoje, através das redes sociais, nós conseguimos alcançar povos, nações, tribos e línguas, muitas vezes sem sair de casa. Então, nós vamos analisar as redes sociais e podemos declarar desde já que elas não são nem boas e nem más em si. Eu não posso satanizar e dizer que é do diabo, mas também não posso dizer que ela é divina. Ali, meu amado, é a questão da escolha e a intenção da pessoa que faz uso das redes sociais. Sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Os cristãos na era digital. É impossível para nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, negar a realidade da era digital, tá bom, meu amado? É algo que veio e eu sou da opinião que nós cristãos dessa última era
esta era digital, a tecnologia da informação, da transmissão de dados, nós estamos vendo todo o ambiente preparado para a manifestação iminente do anticristo. E pode ter certeza, ele vai se valer desse mundo digital para ter um controle absoluto sobre a vida das pessoas. Então vamos falar sobre os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Não há como nós, cristãos amados, vivermos alheios e indiferentes à realidade do mundo virtual. Contas de água, luz, boletos, aplicativos inúmeros que facilitam as nossas vidas, fazem parte desta realidade do universo online. Trata-se de um universo com inúmeras possibilidades, coisas boas, coisas produtivas, que pode tratar a beleza, pode tratar a saúde, ter bíblias e mais bíblias online, informativos, aplicativos, há uma riqueza de possibilidades. O cristão, ele deve sim dominar essa tecnologia da comunicação em massa, pois são muitas as formas que pode ser usada para comunicar a verdade do Evangelho. O que o crente não pode assumir é uma posição de negacionistas. Eu não concordo com a internet, eu não concordo com o mundo virtual, eu não concordo porque isso tudo é do diabo, meu amado. Nós não podemos assumir esta postura. Estamos aí diante deste universo de possibilidades. A pior coisa é ignorar este fato. Agora, nós não podemos deixar este universo online nas mãos de pessoas mal intencionadas. Então, nós que servimos a Deus, devemos fazer uso desta ferramenta. Isso me faz lembrar quando os portugueses chegaram no Brasil e se depararam com a simplicidade e a inocência dos índios. E os índios foram facilmente dominados. E a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ali Jesus não estava se referindo a apenas conhecimento espiritual, mas conhecimento humano. Porque quem domina esta ferramenta, domina pessoas, domina nações, domina multidão. Eu fico a pensar o que Paulo não faria com um WhatsApp, com o Telegram, os grupos que Paulo iria colocar, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipenses, a igreja aos Gálatas. Paulo faria lives, Paulo mandaria resumo de pregação via WhatsApp, pelo Instagram. Ele usaria todos estes recursos, porque ele usou todos os recursos da sua época. Cristãos conectados. É uma outra realidade com a qual nós nos deparamos. Eu quero destacar aqui uma coisa, irmãos. Essa tecnologia da comunicação virtual propiciou aos cristãos o acesso aos cultos virtuais durante a pandemia. Quem é que se lembra disso? Eu mesmo me vi forçado a fazer vários cultos online no domingo com a minha esposa e meus filhos para os irmãos da minha igreja, para os irmãos do canal, que naquela ocasião muitas igrejas estavam sendo fechadas, muitas igrejas não podiam se reunir na sua totalidade, era um número reduzido, muita gente ficou sem poder congregar. E nós vimos aí esta ferramenta. Olha que paradoxo. Por um lado, cristãos ficaram impedidos de congregar e de se reunir na igreja local. Mas, por outro lado, milhões e milhões de pessoas tiveram acesso a mensagens de pregação, de louvores, a mensagem do reino de Deus. Eu creio, meu amado, que Deus está no controle de tudo. Deus se vale da tecnologia, Deus se vale dos meios de comunicação para levar a sua palavra. Então, cada vez mais e mais cristãos fazem uso das redes sociais, seja para nos grupos de WhatsApp, no grupo do Telegram, assistindo estas videoaulas que nós temos colocado, pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu envio arquivo em PDF para aquelas pessoas que nos ajudam a realizar este programa. Então, meu amado, cada vez mais,
Nós teremos pessoas conectadas, crentes esclarecidos, que naquele espaço virtual ele deve se portar também como um cristão. Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, tá bem, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. Os desafios de ser igreja na era digital. É desafiador ser igreja na era digital? Sim, é desafiador. Porque, veja só, nós temos aqui, no mesmo aparelho, uma grande indústria do entretenimento. Ali nós temos a televisão, nós temos séries, filmes, stream, temos vídeos inúmeros, muita coisa concorrendo a todo tempo. Então nós somos bombardeados de inúmeras informações. E nós precisamos ter, mais do que nunca, o fruto do Espírito que chama-se domínio próprio. Por quê, meu amado? As coisas que outrora eram proibidas, até mesmo em banca de revista, a sensualidade, a pornografia, essas revistas eram isoladas, guardadas, porque não eram colocadas em público. Hoje não, com o mundo virtual, meu amado, da era digital, meu amado, mais do que nunca nós vemos aquela verdade da Bíblia, coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, a bênção e a vida para que vive e sejas abençoado. Então, meu amado, tudo é uma questão de escolha. Tá bem? Agora, se você tem dificuldade com as suas escolhas, seria melhor você restringir o seu tempo com as redes sociais. Desumanização. O que é isso? Cada vez mais, irmãos, as pessoas estão se tornando mais frias, mais indiferentes, são tantas notícias, são tantas informações. Veja só, hoje a gente sai, pega um ônibus, há tempos atrás, as pessoas no ponto de ônibus aproveitavam para bater um papo, puxar conversa da pessoa do lado, era a oportunidade de aproximar, interagir e até evangelizar a pessoa. Então, o espaço hoje que nós temos, as pessoas se comunicam via WhatsApp, redes sociais, pela tecnologia da informação. Às vezes a pessoa pode estar dentro de casa, cercado do pai, da mãe, e ainda assim está isolado daquele meio e conectado com pessoas cada vez mais distantes. Este é um grande perigo que nós temos aí desta era digital, que é a desumanização. O espaço virtual usado pela igreja, ele deve ser visto, meu amado, apenas como uma forma de evangelização e não como uma ferramenta para suprir todas as demandas da igreja, da pessoa enquanto membro do corpo de Cristo. Por quê, meu amado? O culto virtual, ele nunca vai substituir o culto presencial. Aí nós temos aquela questão dos desigrejados. Ele pode congregar virtualmente na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana. Se ele não gostar daquele pregador, ele já muda, vai para outro canal, vai para outra pessoa que vai influenciar a sua fé. E aquela pessoa aprende a ser um crente nominal. Ele diz que é crente, diz que é salvo, mas ele não congrega, ele não reúne, ele não participa da Santa Ceia. A igreja é lugar de calor humano. A igreja é o lugar onde as pessoas conversam, dialogam, interagem entre si, tá bem, meu amado? Então, as redes sociais, de uma forma geral, elas tendem a desumanizar as pessoas, tornando essas pessoas cada vez mais frias e distantes umas das outras. A rede social é o dito, eu me relaciono com você, desde que seja distante, dentro dos meus termos, dentro da minha área de segurança, porque pelas redes sociais não é possível, numa frase ou talvez numa foto, espremer ou dizer o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando, se ela está triste, abatida. No culto presencial, nós olhamos o semblante das pessoas, se a palavra está surtindo efeito na vida dela, como ela está interagindo com o pregador, como ela interage na hora do louvor, é muito diferente. Então, o culto virtual, ele nunca vai substituir o culto presencial, porque tem como objetivo evangelizar
E uma vez que aquela pessoa aceitou a Jesus, ele vai procurar uma igreja para congregar. Mundanismo. Dentro deste universo digital, meu amado, o sucesso é medido a partir das visualizações e dos seguidores. Ou seja, quanto mais visualizações, quanto mais seguidores, maior é o sucesso. O canal da pessoa está bombando. E o reino de Deus trabalha com um padrão de sucesso totalmente oposto disso. Não é pelos tantos que nos aplaudem ou tantos que vão visualizar a nossa página, tá bom, meu querido? Já começa aí uma questão paradoxal aí. O padrão estabelecido pelo reino de Deus é antagônico a este padrão que estabelece como sucesso a quantidade de visualizações e a quantidade de seguidores. Dentro desse modelo, o objetivo é sempre agradar o espectador, é sempre agradar os seguidores. Daí a razão muitas pessoas não têm coragem de falar o que pensam, o que realmente gostariam de falar. Porque o maior medo que elas têm não é desagradar a Deus, ofender o Espírito Santo ou blasfemar contra o Espírito Santo. O maior temor que as pessoas têm dentro deste meio é o ser cancelado por conta da sua opinião, por pensar diferente, tal como fez uma cantora gospel, crente em Jesus Cristo, com personalidade. Ela veio falar qual era o seu posicionamento quanto à orientação sexual de determinado grupo. Ela foi bombardeada, foi cancelada nas redes sociais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, muitos crentes, além de não defenderem, não fazer a defesa da fé, ao declarar os preceitos da lei de Deus, da palavra de Deus e os estatutos do cidadão do céu, eles não têm coragem de defender aquilo que pensam e aquilo que acreditam. Mas, no entanto, acabam acatando sugestões de pessoas mundanas, profanas, pervertidas e imorais. Muitos crentes, muitas irmãs vão tomar conselhos, irmãos, com pessoas famosas na internet, que eu não vou nem citar o nome, porque hoje é perigoso até ser processado por crime de opinião. Então, vão tomar o conselho e orientação com pessoas que não têm nada a agregar. Pregadores, gente que serve a Deus, louvoristas, que andam às vezes como mendigo espiritual atrás de seguidores. Aí não pode falar de pecado, não pode falar de santidade, caráter, não pode falar da essência do reino de Deus, porque a mensagem ali, ela visa agradar os seguidores, meu amado. Então é um mundo marcado pelo mundanismo, onde os valores morais e éticos são totalmente, em muitos casos, opostos à visão do pensamento judaico-cristão. E o pior, tem muito crente que está aderindo ao estilo de vida mundano apresentado nas redes sociais, nos formadores de opinião. Crente que quer se vestir como eles, que quer andar como eles, quer viver como eles. E como é que fica o seguidor de Cristo? Então, meu amado, é um mundo muito perigoso e nós temos que ter muita personalidade para não se deixar envolver e perder o grande foco. Meu amado, nós temos uma carreira proposta por Deus. Do que adianta, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse milhões de seguidores, mas eu não tivesse mais a liberdade de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, e que tudo que eu fizesse seria pensando no lucro, porque o meu canal, quanto mais visualização, mais seguidores, consequentemente vai ter mais retorno financeiro. E para a glória de Deus, o meu canal nem monetizado é. A gente faz esta obra já há alguns anos por amor. E até aqui Deus tem nos sustentado. A igreja e os pecados virtuais. É uma grande realidade com a qual a igreja tem que saber lidar. Como orientar
os nossos jovens, adolescentes, crianças, casais, solteiros, namorados, acerca dos perigos dos pecados virtuais. Há quem não tenha coragem de cometer o adultério contra a sua esposa ou ser infiel. Todavia, nas redes sociais, no espaço digital, ele se expõe à imagem de lascívia, pedofilia, adultério, promiscuidade, infidelidade, porque peca no pensamento. A gente não peca não é só com atos, mas a gente peca também com intenções. A gente peca com o pensamento, tá bom, meu querido? Então é o que é isso que nós vamos falar nesse terceiro tópico. Sensualismo. Ah, meu querido. Muitas pessoas iniciam no mundo virtual fantasias e desejos eróticos que só serão saciados no mundo real. Este é um grande problema de quem se expõe a cenas de erotismo, de pornografia que estão aí por todos os lados. Às vezes a gente entra numa página, seja no YouTube, no Facebook ou no WhatsApp, tem sempre alguém enviando aquilo que não convém, tá certo, querido? E às vezes a gente acaba vendo, vamos dizer assim, exposição de imagens, de propagandas que são contrárias à nossa fé. Então, esta exposição, quando a pessoa envereda por este caminho, e a pessoa dentro deste mundo, ele acaba sendo um escravo do objeto que ele cobiça. Se ele coloca diante dos olhos dele coisa má, a mente dele vai desejar coisas más. E o seu corpo vai desejar praticar aquele ato. Então, o adultério, a promiscuidade, a infidelidade, o sexo fora do casamento e tantas outras perversões sexuais podem ter o seu início a partir do mundo virtual. Porque ali a pessoa acha que tudo vai ficar somente ali, entre ele e o seu smartphone, que não vai passar daquele ambiente. Então as redes sociais, meu amado, ela traz um forte apelo à exposição excessiva do corpo. Tanto o corpo da mulher como o corpo do homem, a pedofilia, que é combatida na nossa Constituição pela Polícia Federal, constantemente realiza prisões, pessoas que praticam, vendem estes vídeos que estão em páginas proibidas na internet. Então, meu amado, isso é um mundo perigoso. Então as redes sociais, elas trazem este apelo muito grande ao sensualismo, à erotização. E não é só de gente solteira não, gente. Tem muita gente casada. Tem casos em que o irmão, ele não tem o ato sexual mais com a sua esposa. A esposa vai dormir e ele vai ficar navegando nas redes sociais e vai colocando imagem de pornografia. Vai colocando cada vez mais imagem de sensualidade. E o que é pior, ele vai para o banheiro, vai para um quarto isolado, para um ambiente da casa, e ali ele vai o que? Masturbar, ele vai tocar no seu corpo, ele vai despertar o prazer egoísta sozinho, e depois ele não consegue projetar aquele mesmo desejo, aquela mesma paixão, aquela intensidade para com a sua companheira. Daí para lá, ele perde o interesse na companheira ou perde o interesse no companheiro e vai estar à mercê das astutas ciladas, dos ataques de Satanás, meu amado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As redes sociais, elas potencializam as coisas boas e também as coisas más. Outro sim, é uma ilusão muito grande a questão da privacidade no espaço virtual. Meu amado, no espaço virtual, meu querido, nada que foi feito em oculto não pode ser trazido a público. Quantos casos de escândalos na igreja envolvendo um pastor, envolvendo uma irmã, envolvendo um irmão. Até um caso de um cantor aí que se dizia pastor, foi consagrado até presbítero, presidente do ministério.
em que ele tinha fantasias sexuais com uma membro da igreja, uma irmã que era membro da igreja. Ela fazia um verdadeiro striptease ao vivo, online, ele do outro lado, se masturbando e ela falando, fazendo fantasias sexuais para ele pelas redes sociais. Até que o marido dessa mulher descobriu e a coisa veio a público, meu querido. Então, muita gente, por não dominar a sua impulsividade, o impulso da sua sexualidade, as suas fantasias e os seus desejos, mortificar a sua carne, acabaram sendo presas fáceis para o diabo. Cuidado com a sensualidade e a pornografia no mundo virtual. Narcisismo. Meu querido, o que é narcisismo? Conta a história que um Narciso, um dia ele olhando para um rio, ele contemplou a sua própria imagem. Ele achou aquela imagem tão linda, tão maravilhosa, que ele ficou parado ali, amando a própria imagem. A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmos. Meu amado, nós estamos vivendo esta era. Nós somos a geração que massificou e difundiu como nenhuma outra o culto ao eu. É o egocentrismo, onde a pessoa se coloca como centro de tudo. Uma coisa é a pessoa se amar, porque nós devemos nos amar. Agora, nesse caso, o narcisismo é um amor exacerbado e um culto a si mesmo. É comum entre essas pessoas fazerem de tudo para serem vistas, admiradas, adoradas e comentadas. Elas fazem de tudo, desde o amanhecer ao deitar. Tudo dela é preocupada em ser vistas. Faz cirurgia, põe botox, põe silicone aqui, põe silicone atrás, tira pneuzinhos aqui. Ela faz tudo em virtude da estética. É a geração, meu amado, hedonista, que vive em torno do prazer. É uma geração narcisista, egoísta. Pessoas que prestam verdadeiro cultos ao corpo, a beleza e a si mesmo. Então, que nós observamos que o vazio existencial, que só pode ser preenchido por Deus, nós vemos este vazio atingindo milhões e milhões de pessoas que se valem das redes sociais. E ali, através dessa exposição da sua imagem, esse verdadeiro culto à sua própria imagem, elas tentam anular esta dor do vazio existencial que elas carregam dentro de si. Essas pessoas que buscam o que dizer de pessoas adultas, que tudo e a toda hora é fazendo foto, é fazendo selfie, seja no culto, seja na hora do louvor, na hora da palavra. A pessoa não tem pudor, irmãos. Ela é uma doença. Ela quer ser vista, ela sempre preocupa com a opinião alheia, do que as pessoas dizem a seu respeito, como as pessoas a veem ou como ela quer ser vista. Ninguém aparece triste, cabisbaixo, chorando, com o cabelo arrepiado. Ela vende uma imagem, ela trabalha dentro desse estereótipo. E o que nós vemos? Muitas dessas pessoas têm problemas existenciais, um vazio existencial, e elas tentam sufocar este vazio, este grito que a alma clama por socorro, a alma clama por ajuda. Ela se sente talvez saciada, anestesiada com likes, curtição, com visualizações, sendo admirada, sendo adorada e sendo comentada. Meu amado, é uma geração podre, é uma geração vazia. Dentre todas as gerações, cada geração trouxe o seu desenvolvimento, trouxe a sua evolução, trouxe a sua novidade. Mas nós somos a geração que propagou, massificou o culto ao eu, o egocentrismo ou a egolatria. Tá bom, meu amado?
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. As mídias sociais e o ID de Jesus. Uma coisa nós não podemos negar. As mídias sociais, meu amado, elas podem potencializar a pregação do Evangelho. Se por um lado ela tem os seus perigos, as pessoas vão se tornar às vezes mais frias, desumanas, as relações se tornam muitas vezes distantes e subjetivas, o erotismo, a sensualidade, então tem esses perigos. Mas existem os lados positivos. Então a gente tem que ter uma visão ampla das coisas. Ouvir tudo e guardar o que é bom. Saber o que é ruim, não praticar e usar o que é bom. Então, nesse sentido, as redes sociais, elas vêm contribuir muito para a missão da igreja, que é de evangelizar o mundo. Sobre isso que nós vamos falar neste último tópico. A seara virtual. Nós observamos que na igreja primitiva, quando ela cresceu, aquele crescimento explosivo que nós até comentamos semana passada, surgiu a necessidade da igreja se adaptar àquela realidade. Surgiu então os diáconos. Os diáconos surgiram em virtude do crescimento explosivo da igreja e a necessidade de pessoas que cuidassem daquele departamento social. Meu amado, estamos mais uma vez diante de mais uma demanda da igreja. Meu irmão, não há como as igrejas, eu louvo a Deus, que muitos ministérios, muitos pastores têm compreendido o potencial das redes sociais, do mundo virtual. Por exemplo, a CPAD já tem a revista digital, que diga de passagem, muito boa, economiza papel e menos árvores para serem destruídas. Então, nós percebemos que hoje nós temos estudos, nós temos pregação, nós temos PowerPoint, nós temos arquivo em PDF. Meu irmão, é uma possibilidade da gente fornecer conteúdo, produzir conteúdo, seja material de louvor, de pregação. Meu irmão, hoje nós temos seminários, nós temos estudos escatológicos, teologia, tudo, meu amado, nesse espaço virtual. A igreja, ela não pode ficar indiferente. Hoje não comporta mais. Saímos às vezes pelas ruas para entregar um folheto. Antes as pessoas se reuniam nas praças, nas avenidas, talvez nas ruas, as pessoas sentavam do lado de fora. Hoje o mundo vive uma outra realidade e a igreja está diante desse desafio, porque o mundo virtual é onde as pessoas se encontram. É comunicar o evangelho a partir destes instrumentos, a partir do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, falando de PowerPoint, se valendo, meu amado, de arquivo em PDF, deixando textos ali no YouTube, no Facebook, mensagens atrativas, mensagens curtas e objetivas. O que nós não podemos, irmãos, é deixar esta seara virtual sobre o domínio do diabo, sobre o domínio de Satanás. Então, eu sou do partido da visão que a igreja precisa ter os seus evangelistas virtuais, pessoas que dominam a área da comunicação, a área da tecnologia, destas ferramentas. A CPAD tem dado alguns passos, tímidos até, poderia ser muito mais. A Assembleia de Deus poderia dar muito mais passos neste sentido, para alcançar esta seara que é muito grande e que podemos influenciar os rumos de uma nação e os rumos da eternidade da vida das pessoas. Pastoreio virtual. Mas que coisa é essa? Esse negócio de pastoreio. Pastor é aquele que está frente a frente com as ovelhas, cuidando do rebanho. É verdade, irmãos. O pastor ele não deixa de ser pastor porque ele faz uso das redes sociais. Aqui na minha cidade, o meu pastor ele tem um grupo de WhatsApp com todos os irmãos ali, quando ele quer postar algum aviso, alguém que está precisando de visita, alguém com problema de saúde, ou às vezes até uma necessidade específica da igreja, ele coloca ali nos grupos. Ali ele coloca uma mensagem, coloca um louvor, uma oração, uma intercessão. Meu irmão, é maravilhoso. Então, para os puritanos, problemas são os puritanos. Para os puritanos, irmão, tudo é pecado. Para os puritanos, tudo é do diabo.
Por esta razão, meu amado, eles não veem nos meios dos virtual a possibilidade de influenciar, de acompanhar os membros da igreja. É por intermédio, por exemplo, do WhatsApp, do Telegram e vários outros aplicativos, é possível compartilhar boas ideias. Eu vejo coisas maravilhosas, eu não sou o único que faz trabalho de escola bíblica no YouTube, tem muitas outras pessoas boas, muito melhores do que eu, reconheço isso, com ideias, com mensagens, com estudos maravilhosos. Ali nós podemos comunicar, interagir, tirar dúvida, pegar o telefone daquela pessoa, entrar em contato, estreitar a relação. O que nós não podemos, irmãos, é ficar indiferentes a esta realidade. O que não é concebível é apenas o pastoreio virtual. Pastor que é pastor somente pela internet. Então, nós precisamos ter o nosso pastor local, o nosso pastor com o qual nós podemos conversar, desabafar, pedir ajuda, confessar as nossas fraquezas e pedir por socorro quando se fizer necessário. Mas aquele que está liderando, quando ele faz uso dessas ferramentas de maneira apropriada, meu irmão, ele abençoa a igreja. Então eu observo, por exemplo, quando eu vou dar um estudo, trazer uma pregação, às vezes eu tenho lá algumas mensagens que eu coloquei no OneDrive, no Google Drive, que eu baixo aquele estudo que eu coloquei e ali eu posso ministrar. Então são inúmeras possibilidades. Eu chego, por exemplo, numa igreja para dar um estudo, eu peço aos irmãos que acessem o meu canal, ou então eu coloco no meu WhatsApp, compartilho com o pastor da igreja local e ele compartilha para todos os irmãos no canal dele, no WhatsApp, no Telegram e em outra plataforma, e todos têm um material que nós iremos estudar naquela noite. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aí esta oportunidade de fazer o pastoreio virtual e acompanhar os irmãos. Uma observação, esses grupos do WhatsApp, tem hora que a gente vigiar muito, irmão. Tem gente sem noção, tem gente que não tem bom senso, tem gente que fala pelos cotovelos e nas redes sociais é o que não falta. Às vezes eu fico até entediado. Eu, particularmente, eu não participo de grupos de WhatsApp de crentes, irmão. Porque tem muita batatada e muita meninice ali. Então eu prefiro ficar de fora e só me comunicar quando se fizer realmente necessário. Cerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é para que o Espírito de Deus complete aquilo que não me foi possível em virtude do pouco tempo e das minhas limitações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos igreja e usufruir desse universo de possibilidades, de pregar, de ensinar, de propagar a mensagem. Assina-nos, ó Pai, a ter olhos puros, de ver, meu Deus, as coisas boas e desviar das coisas más. Dá-nos o domínio próprio. Ajuda meu irmão e a minha irmã, que talvez possa ter alguma dificuldade, alguma fraqueza com os impulsos da sua sexualidade, que hoje se encontra talvez escravo do objeto que ele cobiçou no mundo virtual. Meu Deus, quebra, Senhor, esta escravidão, esse jugo, porque a Tua palavra afirma, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. No nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Permitindo o Senhor, estaremos retornando na próxima semana. Mas, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque se isso ocorrer, eu encontro com você por sobre as nuvens.
Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.